de a proposição, existe já a resolução, se não me engano, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos sobre isso, e a questão das áreas críticas, que também já foi aprovado, também do Procomitê, a questão do Fórum Municipal. Bom, isso deixa para depois. Então, tem esse... Diga. Eu vou ter que interromper um pouquinho, porque eu esqueci de dar início à gravação, à reunião. Eu peço desculpa a todos. Eu só peço que a gente repasse os encaminhamentos que já foram tomados, a aprovação da ata da reunião anterior e a presença dos membros, eu acredito. Mas de forma rápida, claro, né? Os membros presentes são o Fernando Roderjan, a Neiva, da Sanepar, o Fernando Roderjan, da Paranaguá Saneamento, o Arlineu Ribas, coordenador da CETINS, Eliane, da Demadã, e professor Paulo Marques, da UFPR. Eu peço se pronuncie sobre a aprovação da minuta da ata da 23ª CETINS. Aprovada, Ribas? Aprovada. Os outros membros, por favor. Alô? Aprovado. Neiva, Sanepar, aprovado. Maurício, aprovado. Paulo, aprovado. Vou repassar rapidamente o que já foi alterado ou proposto como alteração do regimento interno. Feita a leitura, desde o capítulo 1º da denominação, capítulo 2º da finalidade, capítulo 3 das competências, com sugestão de alteração de Instituto das Águas do Paraná para Instituto Água e Terra. Na linha B, os represamentos e outras questões ficaram como encaminhamento para uma reavaliação junto aos usos agrícolas e rios urbanos. No item 4 aqui, aprovar a proposta que lhe forem submetidas pelo Instituto Água e Terra, ficou alterado como Instituto das Águas do Paraná, ficou alterado para Instituto Água e Terra. E nesse momento foi feita a leitura do item 6 e iniciada a gravação. Pode dar continuidade, Ribas. Desculpa pelo engano aqui. Bom, então eu gostaria de entender um pouco mais o que são propostas de rateio de custos destinadas à realização de obras de uso múltiplo de recursos hídricos, de interesse comum ou coletivo, do que se trata. E depois, novos itens estão entrando nos nossos situações para fazer as respectivas competências relativas ao novo marco do saneamento, que é uma lei nacional, a questão dos fóruns, do Fórum Estadual dos Comitês de Bacia, do qual nós participamos, a questão do uso racional e reuso, que é uma regulamentação do Conselho Estadual, que está em tramitação, mas deverá acontecer. Isso também já de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. E a questão das áreas críticas, que também já foi objeto de resolução do Conselho Regional. Eu sei que está no final, aqui no item 8º, diz assim: exercer outras ações, atividades, competências e atribuições estabelecidas em lei, regulamento ou decisão do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Aí, de repente, tem leis que interferem nesse nosso processo todo, como nós já vimos aí, e que nós devemos, então, além daquilo que está especificado aqui, entender algumas legislações que vão surgindo e que talvez esteja fora do nosso conhecimento. E, além do mais, teríamos que nos estruturar para atender todas essas outras demandas que aí estão. Eu vou precisar interromper um pouquinho, por favor. Bom,
Eu queria aproveitar aqui, já que está escrito que é competência aprovar propostas que lhe forem submetidas pelo Instituto das Águas, aliás, dá para corrigir, né? O Instituto Água e Terra, né? Tá aí também. Por exemplo, a semana passada houve a apresentação por parte do Instituto de Água e Terra, na reunião do comitê, do plano da engorda lá da praia e plano de drenagem. Entendo que a engorda até nem tanto, mas o plano de drenagem teria então que ser aprovado por nós? Inclusive a aplicação dos recursos financeiros daquela obra, isso passa por nossa aprovação? Porque eu entendi que inclusive não foi submetida à aprovação, foi feita uma apresentação apenas. Paulo, vendo ali na linha C, né, que trata aí desse inciso e que vem do decreto, o que está ali é o plano de aplicação dos recursos financeiros disponíveis, mas decorrentes da cobrança, né, com destaque para os valores arrecadados com a cobrança pelo direito de uso de recursos hídricos, né, em consonância com a proposta do plano da bacia. Então, entendo que não se trate aí de aplicação de recursos financeiros relacionados a empreendimentos. Talvez o que o comitê possa fazer, e acho que seria bem pertinente, é a questão, como que eu posso dizer, de relacionar, né, empreendimentos que se relacionam de alguma forma com os programas, né, ações especificadas no plano de bacia, né, verificar essa relação justamente entre empreendimentos e as propostas dos programas dos planos. Mas em relação ao rateio de custos, eu entendo ali que está especificado, né, o foco realmente seria... Só depois da cobrança. O que a gente pretende, né, de se implantar esse instrumento de gestão, né, assim como o plano, enquadramento, outorga, e mais adiante a cobrança também pelo uso de recursos hídricos, a cobrança pelo direito de uso de recursos hídricos. Certo. Obrigado. Em relação à colocação do Ribas, ali do inciso 8, eu acho que a proposta dela, justamente estabelecida em lei, né, e trazida aqui para o regimento, é de abrigar essas possibilidades, né, que vão acontecendo de evoluções de normativas e legislações e que guardam essa relação com o Comitê de Bacias Hidrográficas, né, especialmente o Ribas, inclusive, tem falado muito da questão das áreas críticas, e com razão, né? Hoje a gente tem essa resolução, né, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, ela deixou de ser uma resolução da Secretaria, né, que trata desse tema, foi discutido nas câmaras técnicas aprovadas no Conselho. Então, eu vejo que esse inciso aqui, ele justamente abrange todas essas possibilidades que vêm, né, evolução de discussões e de estabelecimento de normativas. Acho que realmente fica bem amparado ali. Não sei se o Tiago Couto quer fazer algum comentário nesse sentido. Não, perfeito, Fernanda. É isso aí mesmo. Então, não precisamos nos preocupar em alterar alguma coisa nesse sentido, é isso? Eu entendo que não, Ribas. Perfeito. Professor Paulo, com a mão levantada, já foi o comentário, professor Paulo? Já foi, obrigado. Roderjan com a mão levantada. Pode falar, Roderjan. O seguinte, deixa eu ver aqui. A questão do rateio está estabelecido no capítulo 8º da Lei Estadual, artigo 30. Então, são obras de uso múltiplo.
interesse comum coletivo dos hídricos terão seus custos rateados direto ou indiretamente segundo os critérios e normas a serem estabelecidos em regulamento baixado pelo Poder Executivo após aprovação pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, atendidos os seguintes procedimentos. E aí vem 3 incisos, 2 incisos e 2 parágrafos. Então, nós teríamos que analisar essas questões, a bacia hidrográfica em questão, e propor algo que pudesse contribuir, então, no processo aí de rateio de custos, é isso? Então, como encaminhamento desse item D, a análise mais aprofundada desse assunto? É isso? Eu acho uma boa, Alexandre. Acho que sim, a gente pode até retomar ali, o Roderjan também já nos especificou aí essa questão do rateio de custos de obras, né, que está também na lei estadual, mas eu acho que é um ponto para a gente voltar, né, possivelmente a gente não esgote aí todo o regimento hoje, imagino eu, né, e acho interessante a gente frisar esses pontos aí chaves para um retorno posterior, né? Enquanto isso, a gente vai dando continuidade nos demais itens. Perfeito. Perfeito. Só mais uma observação. Claro. Eu acho que para a discussão desses assuntos aí, nós temos uma visão técnica da coisa. Mas nós vamos ter que dispor de um assessoramento jurídico para discutir isso aí. Só nós discutindo isso, acho que vai ficar meio complicado. Eu também acho. Acho que nós temos que ter um assessoramento jurídico para discutir essas questões aí. A gente faz esse alinhamento ali com o Thiago, com o pessoal do jurídico, sem problemas. Ok. Perfeito. Perfeito. Seguindo então. Capítulo 4, da composição. Eu acredito que aqui tá... Eu vou ver a versão não transcrita aqui, se tem um erro ali das composição. Da composição. Foi erro de digitação mesmo. Não está assim no regimento atual. Artigo 5º. O Comitê da Bacia é composto por 28 membros titulares e 28 membros e 28 suplentes, sendo 11 representantes do poder público, 10 representantes dos usuários de recursos hídricos e 7 representantes da sociedade civil organizada. Atribuídos. 1. Representantes do poder público. A. Poder público, União. 2. Poder público estadual. 5. E. C. Poder público municipal. 4. Representantes dos setores usuários de recursos hídricos. A. Abastecimento de água e diluição de efluentes urbanos. 4. B. 1. C. Captação industrial e diluição de efluentes industriais. 4. E. D. Agropecuária e irrigação, inclusive piscicultura. 1. 3. Representantes da sociedade civil organizada. A. Organizações não governamentais. 2. Entidades de ensino e pesquisa. 2. Entidades técnicas profissionais. 1. Comunidades indígenas. 1. Outras organizações civis. 1. Parágrafo único. Os membros do comitê terão tempo de mandato conforme estabelecido na legislação dos membros, ser mediante a indicação formal do segmento a que representam, ressalvas as hipóteses de perda de mandato previstas na legislação e em seus regulamentos. Ribas. Eu não achei minha mãozinha aqui. Vamos com o Roderjan, então?
Eu quero falar também Isso, depois. eu quero fazer uma pergunta. Os Eliane, representantes da sociedade civil. Certo. Alô? Está me ouvindo? Estamos te ouvindo, Eliane. Muito mal. Então, você falou 2 representantes da sociedade civil, é 2 titular? Sim, são 2 titulares. Tá, mas a sociedade civil, no caso, é de Madã, então precisa mais um representante, não? Não é? Organizações não governamentais, 2 entidades. Pois é, só tem um titular. Então, Propõe a outra. gente tem que se... É que eu não sabia disso, então vou mobilizar o terceiro setor Deixa aí para a gente conversar. Deixa eu esclarecer No comitê. um pouquinho essa Não é na composição. CETINS, é no comitê. Comitê. Mas esse... Aqui é isso reunião aí da que nós- CETINS. Ah, Isso é mas nem... É regimento interno do comitê. Não, desculpa. Tá certo. Ok. O outro Tchau. representante é a CDEA. Sim, é da Laura, mas eles nunca vêm na reunião. Sim, tá bom, obrigada. Ok. O Alexandre, Diga, Ribas. a questão da CDEA, ela respondeu aquele ofício que nós encaminhamos com relação à permanência da instituição no comitê? Sim. Respondeu com intenção de permanência, confirmou o membro Laura como titular. Nesse item, eu queria propor a alteração da composição do comitê de 28 membros para 30 membros titulares. Com a necessidade, justifico isso, pela necessidade de que nós tivéssemos entidades técnicas profissionais em quantidade maior em função daquilo que virão para análise aí das nossas questões todas. Eu estaria propondo a abertura para um representante, por exemplo, a APEAN, e outra, a Associação Brasileira de Recursos Hídricos. Eu não sei, dentro da resolução, do decreto, né? Se nós estaríamos com essa proposição, estaríamos dentro da proporcionalidade prevista. A gente já vai fazer aqui a conferência, né, Ribas? Sim. Essa tua proposição seria acrescentar, então, 2 representantes da sociedade civil organizada. Entidades técnicas profissionais. Isso. Teríamos 30 membros titulares com isso, né? Então, de 7 representantes na sociedade civil. A gente está com 7 agora, né? Isso. Passaria A 9 e a 30%. Do setor de usuários, continuaríamos com 10%, com 33%, e dos representantes do poder público, teríamos 37%. Atenderia sim, né? Porque o que a lei estabelece é um mínimo de 20% para os representantes da sociedade civil organizada, né? E o máximo de 40% para representantes do poder público e máximo de 40% para os setores usuários de recursos hídricos. Então, em relação ao atendimento, né, para que a gente tenha um comitê aí bem paritário, essa proposta do acréscimo das entidades técnicas ali na sociedade civil continuaria atendendo à legislação, sim. Ficando a distribuição em 37% no poder público, 30% no setor de usuários, né, e 30% aí na sociedade civil. Eu queria só observar uma coisa. A participação do setor agropecuário, inclusive da piscicultura. Isso aí, na época que foi organizado o comitê,
foi convidado, foi consultado esse pessoal aí, eles se negaram a participar. Só essa observação que eu quero colocar. O pessoal da agropecuária, irrigação... Piscicultura. De piscicultura, não. Oi? Pessoal de piscicultura, não. Somente Se negaram. agropecuária e irrigação. Tem algum representante da agropecuária, irrigação e piscicultura no comitê? Eu não me lembro. No comitê? Acho que não, né? Vou verificar aqui quem que é o representante, mas sim. Porque o pessoal da piscicultura, que era o mais significativo em demanda de água aqui, eles se negaram a comitê na época. Eu acredito que quem está como representante desse setor é a OCEPAR. Sei lá. Ribas, pode repetir quais são os dois que você quer acrescentar? Da APAN e da ABRH. Quem é que já está ali em outras organizações civis, que tem um ali? Item E. Acho que é a ABES. Hã? ACIAP. Outras organizações civis é a ACIAP. Entidade técnico-profissional, ABES e ABAS. A ABAS é suplente, né? Exatamente. Das duas, né? A ABES como titular e a ABAS como suplente numa cadeira só. Ribas, o que é o APAN? APAN dos engenheiros ambientais. Ok. Então a ideia no caso, nós faríamos o acréscimo sem especificar, né? Manteríamos dessa forma, claro, por ser ali na proposta da composição do regimento, Sim. E alteraríamos apenas a quantidade. Mas já está cheia de engenheiro ambiental no comitê. Que bom, né, Roderjan? Todos nós somos engenheiros ambientais. Fernanda, uma pergunta. Verdade, né? Fernanda, essas proposições no regimento interno, eles vão passar por uma avaliação do Conselho Estadual? Não. Não. É a proposta de encaminhamento das CETINs para a plenária do comitê. Sim, mas se a plenária do comitê acatar essas alterações, passa para o Conselho Estadual, ou não? Não. Não tem essa indicação, não. É a definição realmente do comitê. Inclusive, que está ali, a gente até acabou de ler na própria competência, né? Aprovar o regimento interno. Compete mesmo ao comitê. Okay. Então, o caminho sair a proposta. Tá, mesmo tendo essa alteração de composição nessa proporcionalidade. Não há de representante. Não há necessidade. Qual seria a proposta? Mas seria por algum ponto. Qual seria a proposta de modificação dessa composição? Aumentar o terceiro? Aumentar o terceiro. As entidades técnicas profissionais. Hoje é um e que tem 3. Então, temos a ABES. A ideia que me passa é que deveria participar do comitê a própria APAN e não podia deixar de participar, é claro, a BRH. Mas isso, como diz a Fernanda, não há necessidade de especificar agora. Isso depois, na hora da composição do fato, que verificar. Inclusive, tomamos a liberdade de verificar dos membros que fazem parte do comitê,
se todos estavam respondendo conforme aquilo que está estabelecido no regulamento. E por isso algumas entidades foram questionadas com relação a isso, mas já responderam favoravelmente, então se mantém o grupo. Dá para aumentar o item E, outras organizações civis, deixa mais aberto para a gente deliberar para frente. A preocupação que nós temos, Paulo, é com relação a entidades técnicas, de fato, para que a gente possa melhor distribuir a carga de trabalho que virá aí. Não, tem razão. Melhor. Então, posso colocar aqui como encaminhamento. Nessa hora não adianta muito a boa vontade, tem que ter uma competência. Tem que ter alguém que conheça com profundidade a questão. Podemos colocar aqui. E também que a gente possa contar realmente com a presença no comitê de participação. Realmente, no caso alguém Desculpa, que coloque... Alexandre, você estava falando? Alguém que coloque no seu horário de trabalho um tempo para dedicar a isso, né? Pois é, isso é alguma coisa que nós vamos ter que avaliar daqui para frente também, em função da carga necessária para o trabalho no comitê, com relação também à sua própria carga de trabalho na entidade que participa normalmente, né? Eu consegui... Tem que haver essa compatibilização, essa é uma das preocupações que a gente tem também. Eu Mesmo coloco... porque... Pode falar, por favor. Meu horário de trabalho aqui no comitê está registrado. São as 12 reuniões por ano aí, vão no meu relatório do meu plano de trabalho. Então, isso é uma diferencial, né? Por isso que eu estou em todas. E está contribuindo mesmo porque... muito fortemente, né, Paulo? E não estou nem ganhando jeton, hein? Mas vai ganhar o primeiro projeto para ser implementado pelo comitê, né? Gosta do Paulo. Não, mesmo porque a gente tinha decidido que essa revisão do regimento interno era para ser aberto um outro grupo de trabalho, né? Acabou ficando conosco mesmo, né? Mas tudo bem. Exatamente. Essa é uma das razões. Nós precisamos ter gente com capacitação técnica adequada para se montar outros grupos de trabalho. Nós discutimos essencialmente assuntos técnicos, né? É claro que virão assuntos de interesse social direto também. Acho que dentro do plano de bacias tem muita coisa que deverão ser implementadas por gente que realmente entenda dessa outra questão, né, vinculada à ação de interesse social. A Eliane está aí como a representante maior aí do setor. Sim, e ela participa, né? Exatamente. É uma das poucas. Mas eu digo assim, o comitê tem vários, né, representantes, mas que participam eventualmente, né, das reuniões e não se colocam muitas vezes, né? Não estão muito a par, né? E quando você abre para um grupo de trabalho para que eles possam participar mais efetivamente, parece que eles nem entendem o que está acontecendo, sei lá. Porque essa é a diferença, porque o comitê ele trabalha essencialmente com câmaras técnicas, né? E quando vai para a plenária, é apenas a votação do item que foi submetido à apreciação, para ser submetido à apreciação. Então, se o Paulo participa de 12 ou 14 reuniões anuais, o comitê reúne duas a 4 vezes no máximo para a tomada de deliberações, né? Essa é a diferença, né? Tem certas funções que as pessoas têm para votar. Eu queria fazer uma colocação. Eu acho bem difícil, nesse processo online, criar uma nova Câmara Técnica. Se a CITINS, que já era uma Câmara Técnica integrada pelas nossas experiências presenciais,
está devagar, olha quantos estão participando, né? Uma minoria. Imagine uma nova Câmara Técnica, mas online não vai acontecer nunca. Pois é, mas a nossa CETINS é uma Câmara Técnica, né? Nós precisamos ter mais câmaras técnicas. Sim. É que a Neiva falou que precisava, não sei se foi a Neiva, uma outra Câmara Técnica para discutir o regimento interno e acabou ficando para a CETINS, mas é o que eu exatamente, é o que não aconteceu, tem jeito, né, de criar outra Câmara Técnica, não vai ter participação. Vai ter que ter. Vai ter que ter. Essa vai ser a nossa, essa vai ser a nossa calcanhar de Aquiles e o nosso ponto de referência para poder avançar. Se as câmaras técnicas não funcionarem, não adianta mexer no regimento. Terá que ter mais câmaras técnicas para poder trabalhar de forma paralela, sem sobrecarregar demais os elementos que participam das câmaras técnicas. Porque eles participam de organizações que cedem seus representantes para o comitê, né? É um desafio. Certo. Eu tenho um item que é em relação ao poder público, mas se forem comentários do professor Paulo e do Lucas sobre esses itens da sociedade civil, eu peço que façam antes. Tá, Aproveitando o poder público, Alexandre, eu não sei como é que vai ficar a posição agora do poder público em relação à mudança do Instituto Águas, para o IAT. Sim, iremos conversar sobre isso aí, Ribas, na sequência. Me parece, então, que, assim, pensando numa estratégia de ter vamos dizer assim, desculpe a definição, assim, uma massa crítica disponível no comitê, só se a gente conseguir ampliar bastante as cadeiras, né? E com já visualizando o perfil do profissional que vem a compor, porque senão a gente nunca vai ter gente disponível para criar outras câmaras. Aí nesse caso, eu acho que a gente faz já um planejamento aqui de como aumentar aí os representantes da sociedade civil e os representantes dos setores de usuários, talvez, uma vaga, talvez, né? Mas já pensando em pessoas que tenham efetivamente capacidade de contribuir aí. Não que os outros membros não tenham a capacidade, mas não vão estar disponíveis, né? Eu acho que essa é por isso que E eu acho que daí temos que aumentar bastante o número de representantes, pelo menos uns 3 ou 4 aí. Na realidade, o que a gente pode fazer também é um trabalho de relacionamento com as próprias entidades que hoje já participam do comitê, para que eles, de alguma forma, possam auxiliar os seus representantes em assuntos relativos a tópicos que sejam de interesse, né? Uma outra coisa que pode ser prevista, desculpe, por exemplo, ampliação da participação dos suplentes. Por exemplo, eu tenho um outro professor aqui, que é o professor Luiz Fernando, que é meu suplente no próprio comitê, né? Ele poderia estar numa Câmara Técnica. Sim, poderia. E outra também, uma possibilidade de, para alguma Câmara Técnica especial, que, por exemplo, uma entidade, por exemplo, uma prefeitura, tem lá o representante, mas ele não é a pessoa, ele pode indicar uma pessoa de competência dentro da estrutura da prefeitura para participar de uma Câmara Técnica específica. Não sei se isso é possível. Nós vamos discutir isso lá na frente, Paulo, mas é possível, sim. Eu achei uma estratégia bem interessante já do Paulo ter colocado para a gente realmente resgatar aí na nossa relação, mas para deixar isso bem claro, essa previsão, né? Lembrando que o comitê é formado pelas entidades, né? Então, a entidade indica a pessoa para formar a Câmara Técnica ou comitê. Então, não necessariamente a pessoa que está no comitê, ela tem que participar da Câmara Técnica. Pode ser outra pessoa da entidade, né? Por exemplo, a Sanepar aqui está a Neiva, e ela não é membro, né, do comitê, né? Mas ela faz parte pela Sanepar da Câmara Técnica. Então,
Por exemplo, Instituto Água e Terra, eu sou do comitê, mas a Fernanda é indicada para a Câmara Técnica, só um exemplo. Então, pode ocorrer isso sim. Perfeito. A Câmara Técnica ela funciona com um pouco mais de liberdade em relação à indicação de composição. Não tem necessariamente que ser membro do comitê. Pessoal, a gente vai chegar um pouquinho nas discussões de composição de Câmara Técnica. Tem parágrafos mais para baixo que vão tratar disso. Vamos voltar então ao poder público lá, Alexandre? Depois vamos à Câmara Técnica. Pode ser. Só vamos ver o que o Roderjan e o Lucas têm para falar. Eu acredito que foi o Roderjan primeiro. Eu queria dizer o seguinte, não vamos tentar aumentar o comitê, o número de representantes no comitê. A linha é essa outra que já foi dita aí. A partir do momento que a CETINS identificar a necessidade de nova ou de novas câmaras técnicas, propõe isso no comitê e os participantes do comitê indicam novos representantes das entidades para compor essa nova Câmara Técnica. Se for ficar mexendo aí na composição do comitê, não vai funcionar direito, para ter gente para participar de novas CETINS. Então, a CETINS identifica a necessidade de nova ou novas câmaras técnicas para tratar de tais e tais assuntos, propõe no comitê que as entidades representadas no comitê designem funcionários, empregados, colaboradores para participar dessa nova Câmara Técnica. Eu vou só fazer, talvez, aqui uma ponderação, Roderjan. Eu sei que é restrito, digamos assim, atualmente as vagas da Câmara Técnica, das CETINS, né? Mas normalmente tem grupos de trabalho dentro de uma das câmaras técnicas, né? No caso, poderia ter uma única Câmara Técnica com mais vagas, né? E daí ter os grupos de trabalho para dar continuidade às demandas, né? Mas ser uma Câmara Técnica mais ampla, né? Vou deixar aqui até já ressaltada a intenção da COPEL de participar na CETINS, que na época, quando foi colocada, infelizmente não teve possibilidade. Isso até para fazer a colocação que a Eliane, um contraponto que a Eliane fez ali, que acho que é difícil, não, pelo contrário. É difícil ter várias câmaras técnicas com pouca gente. Agora, quando tem uma câmara técnica mais ampla, é mais fácil ter a discussão e dentro dessa câmara tu formar os grupos de trabalho que vão fazer dar providência aos assuntos que forem assim delegados, né? E através de grupos de trabalho, que seria uma hierarquia, digamos, normal. Dependendo do assunto, esse grupo de trabalho pode ser de um? Exatamente, 1, 2, enfim, exatamente, mas já integrante da própria CETINS para ter debate e discussão mais ampla. Que hoje eu acho que são 6 integrantes ou 7, né? Fica mais fácil. Eu vou comentar sobre o que o Lucas falou. Realmente tem uma limitação aí de número de membros para a instituição de câmaras técnicas, né? Então teria que ver a alteração nesse sentido. Bom, veja, na questão da representação no comitê é uma coisa, né? Então, no comitê, as pessoas que participam do comitê votam. As pessoas que participam da Câmara Técnica, eles só vão votar se forem do comitê, senão não votam, do ponto de vista de aprovação de temas de interesse do comitê. Então, são duas situações distintas. Sim. Quando a ideia de se ampliar um pouco mais e ter uma abrangência um pouco maior dos entendimentos das atividades do comitê daqui para frente, com esse objetivo que nós colocamos para que se fizesse uma abertura maior. Agora, com relação à composição de câmaras técnicas, nesse caso, o Roderjan está certo, não é necessário. O que é necessário, na realidade, que eu acho que a gente não poderia deixar de abrir mão, que dentro das câmaras técnicas, se possível, a maioria dos elementos fosse do comitê. Porque essas pessoas que participam da elaboração dos temas de interesse do comitê, lá na frente elas vão votar também.
Então, ficaria difícil você ter uma Câmara Técnica que tenha só gente de fora, depois, na hora de votar, a pessoa que vai votar não está sabendo o que está acontecendo. Então, eu acho que é uma maneira de integrar maior, de uma forma melhor, a comunidade, vamos dizer, que é a responsável pela questão do comitê, ter um entendimento comum, conjunto, de uma forma integrada, que é o que interessa para todo mundo. Mas, ô Ribas, a Câmara Técnica tem que ter participação de quem se dispõe a participar e tem capacidade, não capacidade, tem disponibilidade de mão de obra técnica. A Copel não tem vaga, mas sempre leu o material, sempre propôs, sempre esteve presente. Sim, sim. Essa é uma questão. Na hora de votar numa assembleia, quem vota é o membro, o seu representante, né? Desde que designado. Mas, no caso da composição da Câmara Técnica, já é diferente. Então, na Câmara Técnica, tem uma outra questão também que eu acho que a gente deve levar em consideração, que além dos membros do comitê deveriam ter uma participação efetiva, o elemento externo ele visa atender situações mais específicas, né? E a outra questão que me preocupa também é a questão da coordenação desses trabalhos todos, que há que se ter também uma certa visão de conjunto para que se possa, e de continuidade das coisas, para também não ficar à mercê a cada vez que qualquer mudança que haja, muda todo mundo, não sei o quê. Então, é uma ideia de mais ter um equilíbrio para um funcionamento mais uniforme do comitê. Isso me preocupa em se tratando com visão de longo prazo. Pessoal, o professor Paulo está com a mão levantada, o Roderjan também, o Lucas também. Eu não sei se é sobre esse assunto ainda, mas pelo que eu entendi, temos posições divergentes sobre esse assunto, e ele está muito relacionado com o assunto de câmaras técnicas, com posições. Vai ser tratado. Vamos tratar de Câmara Técnica no item Câmara Técnica? Eu sugiro que a gente pelo menos leia ou chegue na parte da Câmara Técnica para poder voltar na adição de membros de sociedade civil, que a gente continue na parte do poder público, do ajuste ali. Tá, eu só quero fazer uma observação. Vamos ter cuidado de não botar o carro na frente dos bois. Se eu fosse do comitê e chegasse para mim para eu analisar um aumento, novas câmaras técnicas, não sei o que e tal, sem ter uma visão de para quê, eu não ia aprovar. Então, o que eu quero dizer, primeiro vamos identificar a necessidade, qual é o trabalho de nova câmara técnica ou novas câmaras técnicas, novos participantes, tá? Fica identificado. Aí sim propõe para o comitê o aumento de participantes ou de novas câmaras técnicas, mas com argumento. Não é chegar no comitê e dizer, olha, vamos criar mais câmara técnica, vamos pôr mais um representante aqui, mais um representante lá. Tem que ter argumento. Nós não fizemos isso ainda. E deveremos fazer. Nós estamos antevendo uma necessidade, mas não está claro que necessidade é essa. Isso, eu concordo plenamente com você, Roderjan. Nós temos que ter claro isso. E acho que o trabalho que se segue agora, mesmo tendo alterado a composição do comitê, o primeiro trabalho que terá que se fazer é exatamente isso que você está falando. Se não tivermos objetivo de funcionamento para tantos comitês, para tantas câmaras técnicas, não tem por que estar criando. Exatamente. O que me preocupa, o que eu antecipo é com relação a, primeiro, o próprio plano de bacia, que estabelece, eu cheguei a contar, se eu não me engano, são 98 grandes programas dentro do plano de bacias, que terá que ser emitido as respectivas moções após análise aprofundada das CETINs. Para isso,
para cada uma delas, como foi, por exemplo, essa que nós fizemos logo no começo, em relação aos projetos de pesquisa lá do Paulo, nós demoramos, sei lá, 3 meses para poder decidir isso aí. Agora, se nós levarmos 3 meses em cada um dos 98, nós vamos passar o programa inteiro do plano de bacias sem condição de cumprir com os cronogramas estabelecidos no próprio plano. E isso não é tudo. Além disso, tem uma série de outros assuntos que estão chegando, como esses mesmos que foram levantados aqui agora, que terão que ser analisados também. Quer dizer, se você colocar isso numa fila, você não vai conseguir cumprir. Aí vem por essa razão é que me preocupa, que eu acho que nós, mais do que nunca, na minha maneira de entender, vai haver necessidade sim de mais câmaras técnicas. Porém, se alguém acha que não, tudo bem, vamos em frente. É a próxima oportunidade. Até lá as coisas ficam aguardando encaminhamento e o tempo vai passando. E a oportunidade também é outra que nós temos dentro do próprio regimento, nos diz que nós temos a cada período de 2 anos, pelo menos era assim, a possibilidade de rever essa questão uma vez a 3 meses antes do vencimento da gestão. Quer dizer, de 2 anos passou para 4 e continua a composição e o estatuto permanece o mesmo. Não houve uma análise da implicação da mudança de 2 anos para 4 anos em relação a essas questões todas, simplesmente se passou. E aí, passado esse período, passado esse período, não, agora, no final dos 4 anos, vai haver nova eleição, e se nós não fizermos isso, nós só vamos fazer daqui a mais 4 anos para frente. Então, tem que haver alguma previsão para não deixar passar essa janela de oportunidade. Bom, queria então aproveitar aí e colocar aqui. Concordo com esse raciocínio sobre a liberdade maior que nós temos aí para a criação de câmaras técnicas, etc., como colocou o Roderjan, mas a gente mesmo já está colocando então aqui os argumentos em favor de aumentar o número de vagas com uma estratégia definida, até como o Roderjan falou, né, vamos apresentar ao comitê, mas com uma justificativa, né, dessa necessidade de mais pessoas com perfil de contribuição em área técnica, né, e aí corrobora aí até por mais um princípio, que seria o princípio de paridade, que a gente aumentasse 2 vagas ali no item representante da sociedade civil, especificamente, por exemplo, em entidades técnicas profissionais. E aí sugiro que aumente também mais uma vaga em outras organizações civis e a gente discuta que tipo de organização civil poderia ser. Pensando que já tem 2 de ensino e pesquisa, podemos avaliar como é que está a participação das 2 entidades, né? 2 ONGs, 2 entidades técnicas profissionais, 2 organizações civis. E aí a gente ainda ficaria com 9 membros nesse item, contra 10 membros do poder público, né? Contra, que eu digo, pelo raciocínio da paridade. Daí, oi? Passaria para 10 daí. Sim, nós passaríamos para 10 aqui e ficaria equilibrado com os outros 11 do poder público e 10 dos usuários. Né? 10, com relação ao decreto lá, se não ultrapassa os limites de proporcionalidade. Sim, a proporcionalidade não é 1/3? Com um predomínio no poder público lá. Não, tem o critério é meio... Não é assim, Paulo. Não? O critério é máximo de 40 poder público, máximo de 40 setor de usuários, mínimo de 20 ou 25 do setor de sociedade civil. Então, aumentando o número de sociedade civil não interfere nos outros, né? Não interfere nos outros, né? Mas então a gente faz essa proposta já com uma ideia, uma estratégia, digamos assim, uma justificativa bem embasada em função da necessidade técnica para suprir os trabalhos, as demandas das futuras câmaras técnicas e da atual. E aí, só para fechar essa questão, a questão que se colocou aqui, a gente pode, inclusive, já convidar lá o participante da COPEL para participar das CETINs. Perfeito. Só quero fazer Neiva. Pode falar, Alexandre. Pode falar, Neiva, só para fechar esse item.
Tá, eu só queria, não para agora, mas depois que a gente pudesse avaliar da questão da capacitação. Foi feito um curso pelo IAT, né? Pelo CEDEST, IAT, e de qual foi a participação do total do pessoal do comitê, e eu acho que é importante a gente pensar na capacitação específica do pessoal em relação ao do comitê, ou talvez até de cetins, o que representa cetins, e talvez isso possa suscitar até o desejo deles de participarem, ou não, né? Então, assim, depois a gente verificar essa questão da capacitação e quantos, né, do comitê que participaram efetivamente, né? Não para agora, eu sei que a gente está focado no regimento interno, mas depois a gente levantar isso, Alexandre, se a gente puder, tá bom? Sim, a gente tem esses dados fáceis, Niva, é só repassar, acho que dentro de uma cetins aí para vocês conversarem. Isso que a Neiva está comentando é fundamental no nosso processo daqui para frente, né? Cada vez mais o conhecimento dos objetivos do comitê e das questões nelas envolvidas, para que nós tenhamos uma condição de deliberação mais precisa e em tempo hábil, né? É esse o nosso objetivo. Eu concordo, o Paulo também, eu acho que vale, se é o caso, para que nós tenhamos, aí no caso da sociedade civil, veja que nesse ponto nós estamos trabalhando aqui especificamente com relação à questão de membro que vai votar, não necessariamente membro que vai participar de uma Câmara Técnica. Certo. Lucas, com a mão levantada. Desculpa, gente. Eu acho que eu tinha deixado levantado. Sem problemas. Pessoal, vamos só tentar fechar esse item. Eu queria recapitular para vocês que dentro da cetins foi discutido que seria levado dentro da plenária uma requisição dos trabalhos da cetins e quais seriam as necessidades daqui para frente. Na plenária foi decidido que a cetins montaria, né, esse plano de trabalho do que ela necessita fazer aí para frente. Então, a discussão, a sugestão do Roderjan e também do professor Paulo é bem cabida, já que tem que se montar esse plano do que necessita fazer da cetins e aí avaliar a necessidade de criação de uma nova Câmara Técnica para lidar com assuntos específicos. Mas só para fechar esse item, vamos tentar manter agora ali na parte do poder público. Alexandre, ficou da gente para a questão de aumento de alteração no quantitativo de habitantes? Olha, isso não vai ser um ponto a ser retomado depois? Aumento de participantes, sim. A única coisa é que precisa regularizar o número de participantes do poder público. Vai ficar para depois isso também? Temos 12 atual e são 11 previstos por regimento. Então, temos ICMBio 1, FUNAI 2, Águas Paraná 3, IAP 4, ITCG 5, EMATER 6, APA 7, CAGEPAR 8, Município de Paranaguá 9, Município de Morretes e Pontal do Paraná 10, Município de Antonina e Matinhos 11 e Município de Guaraqueçaba e Guaratuba 12. O que acontece? A CAGEPAR, quando ela foi indicada, se não me engano, ela tinha sido indicada como integrante do usuário de recursos hídricos. Mas hoje ela é uma instituição de regulação, né? Então, eu acredito que ela seja inserida no poder público. Correto isso? Sim, tá correto isso. Certo.
Até eu acredito que a gente seja os únicos representantes da Prefeitura de Paranaguá também. Certo. Tem Prefeitura de Paranaguá ali? Tem. A Prefeitura de Paranaguá é representada por Vinícius Yudi Higashi e João Roberto Maciano da Silva. Que daí ele não participa da CETINS, participa do comitê. Exatamente. Então tá certo. Daí ele é o secretário de Meio Ambiente. Uma sugestão que foi dada. Como o IAP está sem uma representação, teria que ver isso dentro do Instituto, né? Se daria certo. Mas para manter a proporcionalidade. Então, atualmente com 12, para manter a proporcionalidade de 11, juntar essas 3 cadeiras que pertenceriam ao IAT, né? Águas, IAT e TCG, em 2 cadeiras, resolveria o problema. Outra situação seria alterar realmente a proporcionalidade. Aí eu não sei como é que seria feito isso aí. Eu acho que a proporcionalidade tem que ser mantida conforme o decreto estadual. Dentro dessa regra. Com certeza, seguindo o decreto, mas atualmente teria que mudar o regimento e ver se cai dentro da proporcionalidade, né? Teria que mudar de 11 para 12, ou fazer esse ajuste das cadeiras do Instituto Água e Terra. E aí talvez desse certo. Qual é a posição do Instituto Águas e Terra nesse sentido? Pois olha, então, Ribas, a gente estava até aqui conversando, que seria o caso, eu acho que não de uma definição aqui, porque manteria-se, a princípio, esses 2 indicados do Poder Público da União, né, os 5 do Poder Público Estadual e o 4 do Municipal, né? E essa questão desse ajuste da CAGEPAR ou do Instituto, a gente pode pensar numa proposta, mas entendo que daí seria uma definição que não afetaria aqui essa indicação aí do quantitativo, né? Possivelmente, em função ali da questão do que o Alexandre acabou de colocar, ITCG, Águas Paraná e o IAP, a gente já consiga, aí nessa proposta de duas cadeiras para o Instituto, algo assim, talvez mais para frente pensar na entrada do CIMEPAR, né, ocupando uma delas, mas aí eu acho que a gente já consegue fazer esse ajuste sem essa necessidade de alterar aqui o quantitativo dos representantes do poder público. Perfeito. Inclusive o CIMEPAR é interessante. Mantém-se como está, é isso, Fernanda? Sim, eu entendo que sim, que a gente poderia deixar dessa forma. O Lucas estava falando alguma coisa, Lucas, só que estava bem baixinho o seu áudio. Opa, perdão, gente. Não, eu falei que, inclusive, o CIMEPAR é interessante até nas CETINS, né? Exatamente. É outro órgão que, né, outra entidade que disponibiliza aí de mão de obra qualificada, se a gente pode dizer assim, com capacidade técnica, né, que poderia estar auxiliando aí a gente, né. Mas isso, o IAT daria suporte para esse posicionamento, para a participação do CIMEPAR numa CETINS? Eu entendo que essa definição a gente tem que fazer pelo comitê, né, Ribas? Uhum. Não, a gente faz questão, a gente pode desse rearranjo em relação ao poder público, ali da maneira que está, que o Alexandre bem levantou, né, e levar para a plenária, né, e essa proposta acho que pode ser colocada lá para que a gente estude aí também, conforme as especificações de atendimento da composição da Câmara Técnica, né? Pois aí tem 2 questões, Fernanda, nós não podemos deixar de esquecer isso. A composição de uma CETINS não necessariamente deve ser membro do comitê, não necessariamente. Eu só deixo... Uma coisa é participar de CETINS, outra coisa é participar do comitê que vota. Sim. Se for votar, aí teria que aumentar mais um, aí tudo bem. Mas se não for votar, para dar suporte às ações do próprio IAT, que eu acredito que seria o caso, já que a questão do monitoramento é uma competência de Estado, né?
e o órgão do Estado que faz monitoramento é o IAT, então o suporte que ele teria que dar ao próprio posição do IAT, o CIMEPAR entraria nesse sentido, para dar suporte às ações do próprio IAT no comitê. E o CIMEPAR também, Ribas, não deixa de ser um usuário, tá? Porque presta serviço não só para a Copel, mas para outras entidades no litoral. Ele não deixa de ser um usuário da bacia, que é um prestador de serviço, sim, né, para outras entidades. Não, ele é poder público. Eu sei que ele é, mas assim, ele não deixa de ser um usuário, porque ele está ali por demandas de terceiros, né? Eu sei que ele é um poder público, mas assim, eu só quero pontuar isso, né? Que se fosse para ele ter se existisse a premissa dele ter uma cadeira no comitê, ele poderia ter, mas como bem tu falou, não obrigatoriamente tem que ser. Agora, eu vejo o CIMEPAR com uma importância mais relevante dentro das CETINs, até pela parte técnica e pelas demandas que a gente pode causar, até para ter um suporte, se é viável ou não, tal tomada de decisão. Mas você está falando das CETINs, mas é isso, eu estou falando isso. Não, também concordo dos dois, né? Dos dois. Eu estou falando assim, inclusive até dentro do comitê eles poderiam, eu vejo que poderia ter, porque é um usuário. Ele não deixa de ser um usuário. É um prestador de serviço dentro. Mas aí, Lucas, a gente... Desculpa, Fernanda. Cortou. Fernanda? Imagina. Não, na verdade, eu não sei se entendi bem a questão aí em relação ao CIMEPAR, independentemente dessa questão, né, de usuário e poder público, eu nunca tinha pensado nisso, sempre tinha visto, né, enxergado a CIMEPAR, né, vindo a ser um representante ali do poder público estadual. Mas em relação à possibilidade, se eu bem entendi, do CIMEPAR compor apenas Câmara Técnica e não comitê, eu acho que o nosso próprio regimento daí talvez tenha que rever esse ponto lá na frente, porque para compor a Câmara Técnica, né, tem essa premissa de ser membro do comitê, né, da entidade ser representada ali no comitê. Ela pode ser convocada por alguém do comitê. Não, da instituição, sim, né? Por isso, como instituição, o IAT, né? Ah, como convidado. Ah, como convidado. Entendi, é uma coisa para se pensar. Eu acho, Ribas, que a gente passa... Não sei se a gente continua assim nesse ponto, amadurece um pouco essas questões aí que foram discutidas e também coloca como um ponto a retornar mais adiante. Perfeito, tá? Concordo. Mas pelo que eu havia entendido ali, o Alexandre passou, o Bruno, haveria já teria havido essa discussão de realmente se colocar, pensar na possibilidade aí do CIMEPAR integrar o comitê, né? Isso é possível também. Certo. A minha preocupação é que não deva crescer demais o número de membros do comitê, porque daí fica difícil de você conseguir quórum para votação, né? Ah, mas só dois. Aí... eu acho que essa adequação ali no poder público em relação ao quantitativo, né, que já é o segmento... pensando nessa possibilidade aí dos ajustes em função da alteração institucional aí, né, do IAT. Certo. Maurício levantou a mão para falar. Eu estava avaliando aqui, se houver a possibilidade de haver um representante Teams e manter... porque assim, eu estou avaliando aqui que então o município está com 2 cadeiras, só vendo a possibilidade de manter uma parte nas CETINs e tendo outro voto do secretário lá no comitê, a gente poderia fazer um
dessa nossa situação, né? É só você... Porque, assim, o mais importante é a minha participação nas CETINs. E eu poderia ir lá conversar com o secretário no dia do voto e e passar a nossa parte, né? A gente não precisa ter 2 representantes no comitê. Eu acho que isso ia ficar mais fácil de adequar ali. É uma possibilidade também. Eu acho que essas questões têm que ser avaliadas e o momento é agora. Posso falar? Pode, deve. Tá. Eu lembro bem que quando a gente estabeleceu essa quantidade de representantes do poder público e tal, usuários, sociedade civil, isso foi muito discutido na época para chegar nessa formatação. Para quê? Para que não ficasse um comitê muito inchado, que não caísse nisso que você, Ribas, comentou agora há pouco, dificuldade de quórum, tá? Até foi, na época, sondada a participação de outros órgãos aí, como o COLITE, tá? Daí chegou-se à conclusão que era melhor não colocar o COLITE, tinha mais alguma outra entidade que eu não me lembro agora, e sim eles serem convocados quando o comitê achasse necessário. É essa a ideia. Para participar da coisa. Então tem esse caminho aí, porque essa formatação foi muito discutida na época, tá, para chegar nesse número com esses representantes. O que tivesse a mais seria convidado conforme a necessidade, até mesmo convocado, devido à própria característica e missão e função do órgão a ser convidado ou convocado. Seria necessário. Tipo o CIMEPAR. Roderjan, e qual que é a sua sugestão perante a adequação ali de 12 para 11? A CAGEPAR pegando uma cadeira suplente do município de Paranaguá, ou a adequação do Instituto Água e Terra passando de 3 cadeiras, que tinha antigamente, né, para 2? Olha, eu não me oponho a essas alterações. O que eu quero dizer é o seguinte, que tem que ser bem analisado isso. Tá? Em termos de equilíbrio, o Enéas tinha uma preocupação que ele dizia assim, nós temos que ter o cuidado de não formar um comitê chapa branca. Tá? Chapa branca quer dizer uma participação desproporcional do poder público em relação a usuários e sociedade civil. Eu concordo também. Exatamente. Essa preocupação existia, por isso que eu fiz questão de fazer essa observação, que foi muito discutido na época. Agora, a situação é outra, tá? Nós estamos vendo que é necessário mais um representante aqui, outra entidade que está muito representada diminuir, tudo bem. Agora, precisa ver se, por exemplo, como foi citado aí, se o IAT tem 4 passar para 3, é isso? Ou 3 passar para 2? Precisa ver se ele vai concordar, né? Porque ele quer a força dele dentro do comitê também. Todo mundo quer ter poder dentro do comitê, isso não há dúvida. O que eu acho que o próprio IAT agora tem que se posicionar com relação aos seus próprios elementos que comporão o comitê por conta das reformulações que foi submetida à sua própria estrutura organizacional, né? Mas não alterou muito, Ribas. O que era a diretoria, o que era a superintendência, o que era a presidência passou para diretor, são todos mesmos. Eu não tenho preocupação com relação a isso. Eu acho que quem deve ter é o próprio IAT, se ele não tiver essa parte, ele não altera nada. Sim, não, tudo bem. Mas eu acho que mudou o nome. As cabeças são as mesmas. Os representantes vão ser os mesmos. É verdade. Não tem alteração. Isso aí foi mais uma maquiagem para diminuir, perante a opinião pública, a questão do... tem muito presidente, tem muito diretor, vamos diminuir, tem muita gente. Muito cacique e pouco índio. Ficou tudo a mesma coisa, só com outro nome. Maurício, tem alguma contribuição? Tá com a mão levantada? Acho que foi engano aqui, então. Eu esqueci a mão, desculpa. Opa.
Eu já abaixo aqui de novo. Então eu acho que tem duas boas soluções aí para resolver esse problema da numeração. Ou a alteração dentro da CAGEPAR ali, passando como suplente da Paranaguá Saneamento e mantendo a permanência dela aí nas CETINs, ou a alteração do número de membros, de número de cadeiras do IAT. Vamos avaliar aí qual que seria. Só um pouquinho. A CAGEPAR como? CAGEPAR suplente do município de Paranaguá, dentro do comitê, reduzindo a cadeira dela e participando dentro das CETINs, né? Como o Maurício tinha sugerido. Não, é que eu vi citar aí a Paranaguá Saneamento. Paranaguá Saneamento é usuária. Desculpa, Roderjan, eu falei Paranaguá Saneamento, município de Paranaguá e sim, CAGEPAR. Não, tudo bem. Aí é poder público. Nada a ver com setor usuário. Tá bom. Alexandre, mas a CAGEPAR em algum momento falou que não iria mais participar? Não é questão de falar que não vai participar. A questão é que nós temos 2 representantes do mesmo município no comitê. Então, a CAGEPAR se mantém nas CETINs e mantém um voto no comitê e sendo suplente do secretário de Meio Ambiente, que é o Vinícius. Tudo bem. Um representante é da área técnica, o outro é do poder público, né? Não, o Maurício como é da poder CAGEPAR? público. Maurício é CAGEPAR. Não, os dois são representantes. Gente, os dois são representantes do poder público, mas um é de um órgão técnico da CAGEPAR e o outro é da prefeitura. A prefeitura mantém a cadeira de titular, a CAGEPAR manteria uma cadeira suplente e a CAGEPAR representaria o município como um todo de Paranaguá na CETINs, né? Como órgão técnico. Isso. Okay. Aí, com isso, a gente resolveria essa questão que hoje, na composição do Comitê da Bacia Litorânea, a gente não está atendendo o que o próprio regimento colocou, né, em relação ao quantitativo, porque nós estamos com 12 representantes do poder público, certo? Deveria ter 11, é isso? Exatamente. Isso, é isso, né, Alexandre? Então essa possibilidade da CAGEPAR realmente rende esse atendimento aí do cumprimento dessa divisão aí da composição do comitê. Perfeito. Tem 2 soluções bem boas aí para esse problema. Então, para a próxima reunião, teremos uma definição. Acredito que o Maurício precisaria conversar com o Vinícius, né? Acertar isso aí dentro do município e acertar dentro do IAT se avalia essa possibilidade. Exatamente, é isso que eu vou propor hoje para a minha diretoria, porque vendo assim é o justo. A gente deixou de ser usuário, passou a ser poder público e a gente tem 2 cadeiras no comitê. A gente pode ter uma nas CETINs ali, sendo suplente de um representante apenas no comitê. É mais uma questão que ficou do passado que a gente tem que adequar agora. Certo. Perfeito. Podemos dar continuidade, então? Nós estamos já ultrapassando o limite de encerramento da reunião de hoje, que era às 11h30, né? Eu tenho que encerrar aqui a minha participação. Vamos só... Mas, será que... Diga. Fala, Fernanda. Fazer esse fechamento... Oi, tá escutando, Ribas? Hein? Tá cortando muito, Fernanda. Fazer Fernanda. esse fechamento... gente, é minha internet aqui. Tá tendo interferência, Fernanda, não estou ouvindo. Se quiser escrever, Fernanda, ou passar para mim por WhatsApp, eu falo. Pessoal, tá dando microfonia. Eu peço que fechem o microfone quem não tá falando. Não, na verdade, o microfone aberto.
agora acho que deu. Estão escutando, pessoal? Agora sim. Agora sim, né? Acho que tinha alguém com o microfone aberto. Mas então, só para a gente alinhar o direcionamento dessa discussão, em relação à questão da composição do poder público, a gente já tem essa indicação que a Cagepar ela ficaria suplente, né, do próprio município de Paranaguá. No que se refere aqui ao documento que a gente está trabalhando do regimento interno, nesse momento a gente não tem, então, nenhuma alteração a ser feita, continuaria esse quantitativo de 11 representantes do poder público. Usuários, mesma coisa, a gente não faria modificação. E em relação à representação da sociedade civil, fica aquela definição, né, para a próxima reunião, dessa proposta de se incluir os 2 representantes ali na entidade técnica profissional, e aí sim a se definir se realmente seria ali esse acréscimo, né, como que seria essa divisão. É isso, né, Ribas? Só para ficar claro aqui o fechamento, eu até peço desculpas, mas como a gente teve aqui essa oscilação aqui na internet, no nosso entendimento aqui, ficou esse o encaminhamento dessas discussões. O Paulo parece que havia comentado também a possibilidade de incluir em outras organizações civis mais um, né? Uhum. Professor Paulo com a mão erguida. Pode falar, Paulo. Desculpa, já passou aqui a dúvida. Era isso, Paulo? Era isso. Então, teremos, para tentarmos chegar numa conclusão, na próxima reunião, teremos o acréscimo de mais 3 membros. Isso. O que eu acho importante, para a gente poder avançar também nessa próxima reunião, né, em relação à sua proposição ali das entidades técnicas profissionais, né, você já pensou aí, né, vislumbrou aí 2 possibilidades, a gente ter um acréscimo de um apoio técnico, como, por exemplo, da BRH e da PEAM. Eu acho que vale a pena, então, a gente também pensar, né, em vislumbrar aí possibilidades de quais seriam essas outras organizações civis, né, que a gente poderia pensar aí para a gente discutir melhor na próxima reunião. Perfeito. Fernanda? Diga. Podia, só para poder encerrar a reunião de hoje, nós lemos esse parágrafo único da composição para deixar fechado esse tópico. Beleza. Vamos lá, então. Vamos fechar o parágrafo único ali e terminamos no artigo 5º. Aí, indo para o 6º. Parágrafo único. Os membros do comitê terão tempo de mandato conforme estabelecido na legislação vigente, iniciando-se com a posse dos mesmos, podendo ser reconduzidos mediante indicação formal do segmento que representam, ressalvas as hipóteses de perda de mandato prevista na legislação e em seus regulamentos. Aí eu vou ficar para sempre. A legislação vigente qual é? É 4 anos agora? Isso, 4 anos. Porque quando foi criado o comitê eram 2 anos só, né? Sim, mas aí o termo, ele está com a legislação vigente, né? Então mudou a legislação, já está, de certa forma, certo. Gente boa, desculpe interromper, mas eu tenho que sair do esquema aí. Bom trabalho a vocês. Até a próxima. Tchau, Roderjan. Até. Tchau. Exatamente, justamente o parágrafo. Essa questão só do parágrafo único, eu queria só comentar que iniciando-se com a posse dos mesmos. A posse dos mesmos será na data de início de mandato, né? Isso deve ser especificado, porque até agora eu não sei bem como é que fica o caso do nosso comitê. Eu lembro que eu tomei posse em agosto
E me parece que a maioria foi em março, então eu não sei exatamente como é que se daria essa data aí de posse. E aí podemos encerrar a reunião de hoje. Você tem alguma data para a próxima, Fernanda? Então, Ribas, era isso até que eu queria alinhar contigo em relação às datas, né, e com os membros aí da CETINS. Estava conversando com o Alexandre, onde a gente não conseguiu conversar com o Escrocaro, sobre aquela pauta da outra reunião da CETINS, que inicialmente, né, você tinha ali proposto para o dia 4 de novembro. Tá. Nós pensamos naquela reunião da CETINS, se a gente pudesse reprogramá-la para a semana do dia 9 ao dia 13, tá? E na próxima semana, a gente poderia dar continuidade à substituição do regimento. Também pode. A gente poderia até deixar... Eu não sei como que está a agenda, como que é a agenda aqui do pessoal da CETINS da Litorânea, se a gente poderia deixar pré-marcado, né, já definida a data do dia 4 de novembro para regimento interno. O pessoal pode se posicionar? Tá, para mim está bem. Até vou aproveitar. Sim. Queria só aproveitar aqui e fazer um informe que tem a ver com essa agenda. Sobre o projeto sobre o nosso projeto de monitoramento, né? Eu recebi um telefonema do Escrocaro depois da última reunião lá, perguntando porque eu fiquei de já dar início ao termo de cooperação técnica, que é um tema que vai ter que figurar nas pautas aí, nas próximas pautas logo, para a execução do projeto. E o Escrocaro me ligou perguntando se teria problema de, em vez de eu fazer esse processo pela FUNPAR, que é a fundação da universidade, fazer pela FUPEF, que é uma outra fundação da própria universidade, até mais antiga que a própria FUNPAR, que segundo ele é onde já tem um convênio, um convênio técnico vigente no momento, que inclusive é por esse convênio que tem a participação daquele professor lá, o Raton, né, que apresentou lá no comitê. Aí, bom, por mim não tem problema nenhum, que é só as regras de funcionamento da FUNPAR e da FUPEF são as mesmas, né? Então, estou agora aguardando o movimento a partir deles lá, de dar início a esse processo. Deles da FUPEF, como é que é o nome? FUPEF, a Fundação de Pesquisas Florestais, que é também da universidade, né? Criada na universidade, tem quase 50 anos, e tem o mesmo status jurídico da FUNPAR. Tá. Então, são as burocracias aí para execução do projeto, né, que estão em andamento. Não vou mexer no teu dinheiro, Paulo? Bom, só ele vai, em vez de vir por uma fundação, vem por outra, mas ainda estou na expectativa aqui, né? Tá bom, inclusive de saber quando que a gente começa a se programar aí. Pois é. Não, tranquilo. Se da tua parte não tem problema nenhum, acho que da nossa não vai ter também, né? Nem sei se é preocupação nossa, né? Não, eu estou comunicando que assim, é o projeto que a CETINS vai tocar, né? Exato. Aí já deixar tudo sempre bem esclarecido aí. Tem alguma notícia além dessa, Ribas? A notícia que eu tenho é que nessa situação é que já é a aprovação da indicação do recurso, porque, segundo o Zé Luiz me falou, o recurso viria da própria obra, dessa obra que eles estão fazendo na orla aí de Matinhos. Eles vão retirar dinheiro de lá para poder fazer essa pesquisa nossa aí. Já que tem tudo a ver com a própria obra, né? Você vê que coisa, né? Bom, isso abre chance para uma outra possibilidade mais tarde, né? Para outra coisa. Bom, eu acho que está na hora de a gente colocar mais demandas aí, uma vez que, por exemplo, a gente apresentou para um edital, né? Concorreu para um edital. Mas se vai vir de uma outra fonte de recursos, quem sabe possa vir recursos para mais coisas também.
Pois é aí que está. A CETIM tem que correr agora. Essa é a minha preocupação do CETIM. Digamos assim, apresentar propostas, apresentar coisas, gerar demandas aí. Esse é o objetivo do CETIM. Quanto antes a gente puder caminhar com aquilo que nos afeta diretamente, melhor será, né? Então, Ribas, aí justamente aquela pauta voltada ao plano, né, a relação dos empreendimentos, aqueles programas especificados no plano, aí a gente deixaria para uma CETINS entre a semana de 9 a 13 de novembro, inclusive, né, porque o Escrocaro retorna já na próxima semana, mas necessidade de mobilização, né, de contatos locais, contando que possivelmente a gente tem um feriado no dia 2, é possível também que ele se estenda até o dia 3. Eu acho que a gente teria mais tempo para uma programação do dia 9 ao dia 13. E para a continuidade desse assunto do regimento interno, a gente manteria a reunião na quarta-feira, no dia 4, pauta regimento interno, no período da manhã. Seria bom que é uma quarta-feira, inclusive, que seria um bom dia aí para o Enéas também participar conosco. Tá bom, tá bom. Tá, então se todos estiverem de acordo, já podem marcar na agenda, daí a gente providencia a convocação para o dia 4 às 9. Ficou ótimo para mim. Ok. Fechado? Dia 4, regimento interno, 9 a 13 é para tratar do plano de bacia? Não, do projeto da Orla. Da Orla. Ok. Ei, mas vocês já disponibilizaram, né? Eu só não consegui abrir naquele endereço. Então, a pauta é a Orla e o que mais? Na verdade, a pauta a gente tá construindo, né, Ribas, naquela linha da relação, né, de empreendimentos relacionados à implantação de empreendimentos relacionados a recursos hídricos, né, a abordagem dos programas que já haviam sido tratados aqui na CETINS, previstos no plano de bacias, né, mas aí realmente seria em algum dia se definir ali do dia 9 ao dia 13. Eliane, é importante se a Eliane puder vir, que venha, porque tem muita coisa para ela ali também. Eliane, se tiver com dificuldade de acesso a algum documento, pode me chamar depois aí da reunião, a gente conversa, eu te passo. Tá, eu só queria fazer uma pergunta. O que exatamente a gente vai discutir em relação à Orla? Porque é bem complexo o assunto. Então, assim, o que vocês estão pensando? Na questão de gestão de recurso hídrico, que é aquilo que nos compete. Recurso hídrico dentro da área de influência do comitê. Cai exatamente, cai exatamente naquilo que está previsto no regimento, né? É uma proposta apresentada pelo Estado, então foi submetida. A gente tem a competência da análise aqui. Agora, não ficou claro se a gente vai aprovar ou não, qual é a nossa meta nisso. E aí, concordando com o Ribas, o que está mais em jogo para nós é o projeto lá de drenagem. Tá dividido lá no material em 5 projetos, né? Tem o da engorda e da orla, propriamente dito, que talvez não tenha tanta influência sobre as bacias hidrográficas, né? Embora tudo esteja interligado. Agora, o que a gente tem que devolver nessa... É necessário uma aprovação desse projeto? Eu acho que nesse isso que a gente tem que tirar as dúvidas. Eu acho que nesse caso, Paulo, me preocupa muito, por exemplo, na questão não do projeto dos canais, não, mas na água que vai ser transportada pelos canais. Perfeito. Interfere lixo, interfere poluição difusa de uma maneira geral, interfere a questão, de alguma forma, a questão daquele aterro sanitário lá, que eu não sei como é que anda aquilo, que houve problema lá. Eu não sei de que forma, e todos os outros empreendimentos que possam, de alguma forma, contribuir nesse processo, a gente tem que avaliar. Não necessariamente com a obra em si, mas com a água que virá para esses canais, cujo objetivo que a gente tem é que
não afete a qualidade da água, ou se afetar a qualidade da água, de que forma isso vai fazer em relação aos usuários do mar. Perfeito. Vulnerabilidade, basicamente. Então, esse o ponto. Então, me preocupa a água que vai para o mar, né? Para que não cause problema aos usuários. E aí, junto dentro desse processo todo que vamos analisar, é muito importante que a gente avalie já com aquela visão de cobrança pelo uso da água e a aplicação de recursos advindos da cobrança pelo uso da água em projetos sociais e ambientais ligados a essa questão também para Matinhos. Eu até tive a preocupação de convidar também o pessoal da área de turismo para que nos desse uma contribuição a respeito disso. Além do pessoal de turismo de Matinhos, do pessoal que trabalha na questão do Plano Municipal de Saneamento de Matinhos e também nas questões de uso e ocupação do solo municipal, em relação também a esse projeto dos canais, que tem a ver esses assuntos que nós vamos tentar fazer avançar nessa área, né? Então, uma coisa é obra, outra coisa é o recurso hídrico que vai para dentro desse... E aí, nesse ponto, eu acho que a gente deve contribuir, sim, para que não se invista recursos, inclusive volumosos, né, em empreendimentos cujo objetivo maior não se atinja conforme o próprio objetivo do projeto que está se colocando. Perfeito. Aliás, a gente está numa situação até, eu diria, bem estratégica. Veja só que eu estou interpretando, por exemplo, o fato deles apresentarem esse projeto no comitê e o próprio fato deles vincularem os projetos de implantação do plano de bacia, como é o nosso projeto de monitoramento, quase como uma contrapartida, uma compensação. Olha, vamos fazer em Guarda da Praia, mas vamos financiar coisa do comitê. E nesse ponto de vista, vejam que o volume de recursos é muito grande. Então, eu estou falando realmente que a gente está na hora de começar a planejar aquilo que são medidas compensatórias. Nós estamos no meio do processo de licenciamento, dessas coisas todas, então tem um papel estratégico aí da gente trazer isso, assim, bem de forma clara, assim, sem paixão política aí nesse momento, né? Mas são coisas realmente que a gente tem que batalhar nesse momento. E aí eu concordo que o nosso foco principal é a qualidade ali dos efluentes, né? É a água que vai passar pelas essas obras aí. Uma outra preocupação que eu tenho é com relação ao Guararatuba. Sim, perfeito. Eliane está com a mão erguida. Oi, desculpa, eu não abri o documento. Quem que é o empreendedor? Eu não tenho essa informação, Eliane. O Instituto Água e Terra. Em relação ao projeto da Orla de Matinhos, inclusive, aquele era o Instituto das Águas, né? Em relação a essa mudança institucional, né? Hoje, o Instituto Água e Terra, aqui pela Diretoria do Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos. Inclusive, para quem... o Alexandre acho que enviou para todos os membros do comitê, mas ele também está no site, eu fiquei sabendo essa semana que está no site do Instituto Água e Terra, na aba de gestão das águas. Então, o acesso do projeto pode ser feito por lá também. E aproveitando essa questão, acho que a gente tá caminhando para o final, né, Ribas? O dia 4 de setembro está fechada a data. Em relação à semana do dia 9 ao dia 13, alguém tem algum impedimento em algum dia? Eu precisava dar uma olhada, Fernanda. Eu falo com você depois sobre isso. Tranquilo. Então tá, a gente fica no aguardo. Então, terça e quinta à tarde eu não posso. Sempre de manhã é melhor, né? Pela manhã é melhor. Isso, para mim é bom, de manhã. Beleza. Bom, já temos pelo menos uma definição, pela manhã. Então, vai confirmar com o Escrocaro também, né? Ele vai participar. Vai sim.
Tá. Tá. É, não Então, precisa tirar então muito que dúvida. proponho que a próxima reunião a gente reserve um tempinho para debater aí ó, uma estratégia já para essa reunião seguinte com esse tema, né? Como a gente está fazendo hoje. No final aqui a gente discutiu um tema bem importante aqui. Então a gente faz a reunião sobre o regimento e reserva um tempinho para debater isso, que vai ser a próxima reunião. Perfeito. Ok. Então, no começo da reunião que vem, a gente faz isso. Reservar um tempinho aí, então. Ok. Legal. Bom dia para vocês. Alexandre, você manda esse rascunho para gente? Não. O rascunho de alteração? Sim, manda sim. Isso. Tá ok. Obrigada. Só tem gente com a mão erguida faz tempo aí. Oi, peraí, só um pouquinho. Eu tava com a mão erguida, mas eu acho que já passou o momento da fala. Vamos embora, vamos almoçar que deu a hora. Não é fala, é fome? Errei o verbo. Errou o verbo. Tá bom. Tchau, gente. Okay. Obrigada. Tchau. Bom dia para todos. Obrigado. Muito obrigado. Foi proveitoso aí o debate. Obrigado, ótima semana. Valeu. Foi bom, foi bom. Foi boa companhia.